Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com vocês nessa edição do Alesp em Pauta para falar de um assunto importante: o direito dos idosos. Direitos esses que precisam ser respeitados dentro e fora de casa. Para a nossa discussão, eu trago já de antemão alguns dados importantes que a gente precisa ter em mente para ficar falando, para a gente falar ao longo do nosso programa. O primeiro dado é o seguinte: a violência física contra idosos cresceu e a maior parte dos maus tratos vem de familiares. Esse é um dado importante. A segunda informação que eu trago para a nossa discussão de hoje é a seguinte: em 2030, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. E para conversar com a gente sobre esse tema, eu quero convidar aqui ao nosso programa, primeiro a doutora Rejane Esbriça, que é psicóloga. Muito obrigada pela participação, quero que a senhora seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, ainda mais para um assunto tão importante. E também em ambiente virtual, nós temos aqui o advogado, doutor Matheus Valério. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Bruna. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Para a gente começar o nosso bate-papo, o nosso programa de hoje, doutora, aproveitando que a senhora já está aqui ao meu lado, eu queria comentar a respeito desses dados alarmantes. Esses dados, inclusive, eu dou aqui, trago a fonte, esse levantamento é da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Não sei se existe explicação para algo nesse sentido, mas o que poderia explicar esse aumento, essa crescente, né, no número de maus tratos às pessoas idosas? Tem alguma explicação para isso? Olha, sempre existiu, mas esse aumento foi na pandemia para cá, assim como a pandemia, na verdade, fez aumentar muito coisas ruins assim de dentro de casa, porque todo mundo teve que ficar junto. Então, se um idoso atrapalhava, né, entre aspas, mas a pessoa saía para trabalhar e tudo, ela voltava, ficava menos tempo em contato. Ficando o tempo todo, ela começou os problemas vieram, até com filhos e tudo ampliou. Né? Todos os problemas familiares foram ampliados, na verdade. Será que era um certo grau e aumentou esse grau. É aquela coisa dos nervos à flor da pele? Nervos à flor da pele. Também tem muita desinformação. Né, assim, a sociedade brasileira é uma sociedade que não valoriza o idoso, tudo, e nem precisa ser tão idoso, você passou dos 40, 50 anos, já é tudo mais difícil, e imagina quando você começa a ter dificuldades físicas também, que a idade traz, sei lá, de locomoção, a pessoa mesmo fica mais deprimida, fica mais dependente. E quem está próximo pode desenvolver uma certa irritabilidade com essas situações? Porque fica uma pessoa dependente, né? Uma pessoa que era ativa ou fica doente, tá tendo muito, infelizmente cada vez mais cedo também, o índice de demências, de Alzheimer, né? Por vários motivos, inclusive a alimentação. Mas assim, então tá começando mais cedo. Apesar do brasileiro estar vivendo mais, chega aos 90 anos praticamente fácil, né? 80, 90... eles estão vivendo mais doentes. Mas quando a gente fala de maus tratos, a gente chegou numa situação extrema, né, doutora? Quem comete esses excessos não percebe? É possível a pessoa não perceber que está cometendo um excesso? A parte psicológica, né, de os maus tratos psicológicos, infelizmente é a maioria, porque ela é mais velada. Então você não está batendo na pessoa, né, não é uma agressão física. Mas você tá o tempo todo falando, você enche o saco, você só me dá trabalho, você não serve mais para nada, por que não morre logo? Né? Então, essa parte é muito velada e fica também sendo muito mais difícil de alguém, até do próprio idoso, fazer alguma coisa ou denunciar, porque principalmente que também a família dele, ele não vai denunciar um filho, uma nora, uma filha, né, um sobrinho. Então, tem essa parte psicológica, é a maior parte da violência. E talvez a mais difícil de ser combatida? É a mais difícil de ser combatida, porque também é a mais difícil de alguém reconhecer e denunciar.
porque é dentro de casa, e infelizmente a maioria é dentro de casa, né? Dos maus tratos no geral, financeiros, físicos, psicológicos. Agora, a parte física, a pessoa sabe, está fazendo de propósito, de maldade mesmo, e esconde de todo mundo, né? Normalmente o idoso fica mais isolado mesmo, os familiares deixam ele mais isolado, sem contato com muita gente, justamente para não falar o que acontece com ele dentro de casa. Então, a parte psicológica é a pior nesse sentido, porque é bem velado e também se confunde com o idoso, também não sabe se aquilo, meu filho só está sem paciência, sabe, vai desculpando. Porque, querendo ou não, nutre ali um sentimento Sim. por aquele agressor. E o próprio idoso tem preconceito da idade e acha que ele realmente dá trabalho, que ele realmente é um saco, sabe? Que a pessoa tem razão. Que é culpa dele. Que a culpa é dele, que a pessoa tem razão em estar sem paciência, porque ele realmente não faz mais o que ele fazia antes, não proporciona mais o que ele proporcionava antes, né? Dá trabalho. Para a gente ter uma ideia do que a gente está discutindo aqui, eu trago aqui os números exatos para vocês. O aumento que nós temos de registro é de 2023 em relação ao ano de 2022. Foram mais de 61 mil denúncias de maus tratos a idosos que foram recebidas nesse período. E esse crescimento foi observado, inclusive, em todos os estados brasileiros, tá? Em Tocantins, por exemplo, o aumento foi de mais de 155%. No Amapá, um aumento de mais de 110%. Em Pernambuco, um aumento de mais de 90%. E em São Paulo, um aumento de mais de 44%. Doutor Matheus Valério, queria chamar o senhor para essa discussão, porque agora eu preciso perguntar, né, diante desses números, diante desses dados que a gente acabou de ver aqui, o que judicialmente é possível fazer em situações como essa. Primeiro, quando o idoso está sendo maltratado dentro de casa e depois, quando essa agressão, né, quando esses maus tratos acontecem num ambiente fora de casa. Eu queria que o senhor me explicasse o que é possível fazer diante da lei brasileira nesse sentido. Bom, quando a violência ocorre dentro, né, do ambiente doméstico, é um pouco mais difícil, né, porque é o idoso e geralmente a própria pessoa que o agride, né? Mas existem mecanismos, né? Por exemplo, na situação de o idoso está na guarda de um filho e o outro filho descobre essa situação, esse abuso, essas violências que não, como bem dito, né? Não são só de cunho físico, mas também psicológico, financeiro, emocional. Cabe, né, a esse filho que sabe, que tomou conhecimento dessas agressões, pedir para que a moradia, né, do pai seja com ele, ou que ele seja a possibilidade de colocá-lo em um local adequado, né? Existem mecanismos, né, de denúncia, a gente tem o 190 da PM, que é o mais comum, todos conhecem. No município de São Paulo, a gente tem o 156, que é um canal exclusivo, né, dedicado à violência contra a pessoa idosa. E temos também o Disque 100, que envolve o Ministério de Direitos Humanos, né? É um canal específico para denúncias envolvendo violação dos direitos humanos. E é muito utilizado, tanto que no ano passado, só nos 5 primeiros meses, foram mais de 47 mil denúncias, né? Envolvendo violações de direitos humanos de pessoas idosas, né? Então, assim, dentro do ambiente doméstico, o próprio idoso pode fazer essa denúncia, um vizinho que constatar algum tipo de situação suspeita ou que configure um claro abuso físico, financeiro, emocional, pode também acionar as autoridades e pedir a intervenção, né? Inclusive, esse tipo de situação, em geral, acaba configurando crime. E é importante a gente também ter em mente que, como dito, né, a violência não é só física. Tem aí a questão daquelas pessoas que são mantidas praticamente em cárcere privado, tem os seus rendimentos todos retidos e utilizados indevidamente por uma terceira pessoa. Isso também tem que ser objeto de denúncia e acaba sendo uma situação que é um pouco subnotificada, que é muito difícil de constatar. É como eu disse, muitas vezes é o idoso com a pessoa que lhe faz mal.
Então, se não é ele denunciando, acaba que dificilmente outra pessoa vai denunciar. Por isso é importante as pessoas que estão ao redor, vizinhos, ficarem sempre atentos quando souberem, quando tiverem conhecimento que uma pessoa idosa está ali, muitas vezes submetida aos cuidados de uma pessoa, se essa pessoa realmente está sendo bem cuidada. Eu tenho muitas perguntas, doutor, para fazer para o senhor. Eu queria começar esmiuçando as violências, né, que a gente está discutindo, porque existe a violência emocional, existe a violência financeira, existe a violência física. Como é que a lei, o que a gente pode fazer diante de cada uma dessas situações? A lei é diferente para cada uma delas? A minha primeira pergunta. Na verdade, não. Na verdade, o Estatuto do Idoso, a Constituição e todas as leis que são pertinentes ao tema, elas protegem a dignidade, né, e a incolumidade do idoso, tanto a física quanto a financeira, emocional, psicológica. Então, todas essas violências, elas acabam se equiparando. Então, você tem a situação do idoso que fisicamente está muito bem cuidado, mas ele é sujeito a uma condição ali de um forte abuso emocional, de ser ofendido, agredido verbalmente, de ser tratado como um ser humano de segunda ordem, por exemplo. A violência financeira, que é aquela situação do idoso que tem lá sua pensão, sua aposentadoria e acaba não podendo usufruir da forma que melhor lhe aprover daquele valor, porque alguém retém, alguém vai lá e saca esse dinheiro e usa para qualquer outra finalidade sem deixar o idoso dispor daquele dinheiro conforme ele quiser. Lembrando, né, a pessoa idosa, a gente não pode presumir que ela seja uma pessoa incapaz, pelo contrário, a ordem natural das coisas, como os dados mesmo indicam, é que as pessoas têm cada dia mais qualidade de vida e longevidade. Então, uma pessoa de 70 anos, 80 anos hoje em dia, ela é lúcida, ela é saudável, ela tem plenas condições de se autogerir. Em situações extremas, em situações ali excepcionalíssimas, você pode, mediante uma ordem judicial sempre, ser o curador ou o tutor daquela pessoa idosa, porque ela, por situações de saúde, por exemplo, um processo avançado de demência, ela não tenha condições de tomar conta da sua própria vida, não tenha condição de praticar os atos da vida civil. Só nessa situação. No geral, o idoso ele tem todos os direitos de qualquer outra pessoa. É um erro muito grave ver a pessoa idosa como um cidadão de segunda ordem, de segundo escalão. Nada disso, pelo contrário. Então, todas essas violências elas são combatidas da mesma forma, né? Tanto pelo Estatuto do Idoso, como pelo Código Penal. O que muda é que, por exemplo, uma violência física pode enquadrar diretamente ali um crime de lesão corporal, porque ele gera um dano, né, à incolumidade física, ao corpo da vítima, né? Outras situações, por exemplo, da violência financeira, pode se enquadrar na extorsão, que é um crime grave também. Outras situações podem eventualmente não se enquadrar em crime, mas são ilícitos civis, que também demandam a atuação do Poder Judiciário. Doutor, mas no momento da denúncia, quando alguém vai denunciar uma outra pessoa por estar cometendo uma violência contra um idoso, essa pessoa, esse denunciante, ele precisa se preocupar, por exemplo, em juntar provas? E aí eu já emendo a minha pergunta, como é que se prova, por exemplo, uma violência psicológica, uma violência emocional? Como isso aconteceria? Essa situação ela é bem complicada porque a violência emocional, geralmente, quem experimenta e quem pode falar sobre ela é a vítima, né? Só a vítima que percebe aquilo. Mas existem algumas situações ali que você constata. Por exemplo, um excesso de aspereza da pessoa, aquela pessoa que grita muito com o idoso, que agride verbalmente o idoso. Isso daí, hoje em dia, qualquer pessoa tem um celular, pode gravar, né? Então, eventualmente, ali um vizinho que o tempo todo gritando com a pessoa idosa, submetendo essa pessoa idosa a um tratamento degradante, isso daí pode ser comprovado. Mas não necessariamente, eventualmente, mesmo que não haja provas, a denúncia tem que ser apurada pelos canais adequados, uma vez chamado, por exemplo, a Polícia Militar ou o órgão competente no município ali que cuida dessa situação da pessoa em situação de vulnerabilidade, seja ela idosa ou de qualquer outra vulnerabilidade, eles podem ali fazer uma inspeção, né, chegar e apurar a situação, verificar as condições dessa pessoa.
Em geral, dificilmente, e aí eu estou falando por experiência própria, não estou baseado em nenhum dado global, mas na experiência aqui do dia a dia do escritório, né, trabalhando muito com essa área de cuidado da pessoa idosa, etc., é muito comum que a violência psicológica ela seja acompanhada de alguma outra. Raramente a pessoa que está, principalmente o idoso, que é uma pessoa que ela é mais vulnerável por conta da idade, muitas vezes, dificilmente a violência psicológica vem sozinha. Geralmente, ela é uma consequência. Então, é a violência psicológica associada a uma violência financeira, né, de impedir essa pessoa de usar o próprio dinheiro, ou a violência física mesmo. Tudo isso daí tem uma apuração, tem os meios adequados técnicos, né? A doutora, que é psicóloga, melhor do que eu, pode esclarecer isso, né, por meio de laudos técnicos, laudo de assistente social, um laudo de um psicólogo designado pelo juízo, comprovar que aquela pessoa, por mais que ela mesma não perceba muitas vezes, mas por meio de testes clínicos ali, conduzidos por um profissional, comprovar que aquela pessoa está sendo submetida a uma forte pressão, a um forte estresse ou a uma situação de violência. E ainda que a pessoa, a vítima em questão, não perceba ou até mesmo negue a agressão, porque isso é possível, né? Às vezes ela não sabe nem que ela está sendo vítima ali de uma situação abusiva. Mesmo que essa vítima negue, doutor, é possível que esse agressor seja punido? Sim, com certeza. Essa situação que você falou, Bruna, ela é muito comum a gente visualizar em pessoas submetidas a situação análoga de escravo, tá? É uma situação que a pessoa não sabe que ela está submetida àquela situação. Isso acontece com o idoso também. Como a doutora bem colocou, muitas vezes ele vê aquilo como uma situação passageira, uma situação corriqueira, um destempero pontual do agressor. Ele não vê aquilo como uma situação sistêmica e instaurada que vai se perpetuar enquanto ele estiver ali, enquanto ele estiver submetido ao jugo do seu agressor. Então, independentemente da pessoa ter ou não, a vítima ter ou não essa consciência num primeiro momento, ainda assim cabe a atuação do poder público, dos órgãos que são empenhados no cuidado dessas pessoas em tomar providência. E doutora Rejane, qual é o trabalho da psicologia, o papel da psicologia em casos assim, quando um idoso está nitidamente sendo agredido, sendo violentado, mas ainda assim ele está em estado de negação? Quando a gente chega, né, num paciente desse, a primeira coisa, bom, a gente percebe que mesmo você, se a pessoa está lá, que nem o doutor falou, num estado de praticamente escravidão, né, e com a violência psicológica diariamente o tempo todo. Então, quando você vai falar com ela, um simples oi, você vê que ela se assusta, ela não olha nos nossos olhos, ela baixa a cabeça, ela tenta não demonstrar aquilo que ela não quer falar, porque é um parente, alguma coisa, então ela tem medo também da represália do parente, que depois ela vai voltar para casa com aquela pessoa, então ela tem medo também. Mas então a gente vai percebendo o comportamento dela. E normalmente essa pessoa que cuida, ou várias, quando tem mais gente morando junto e que são coniventes com isso, porque também existe, infelizmente, né? Eles têm tudo na ponta da língua, as desculpas, sabe? Eles têm desculpas ótimas de não foi nada, foi só que eu fiquei nervoso com isso, falei com ela. Algo pontual e também e com a resposta na ponta da língua, assim, sabe? Que se vierem me perguntar, é isso que nós vamos falar quando tem mais gente da família envolvida, né? Então, o idoso, ele se retrai. Então, você vai percebendo, primeiro o trabalho do psicólogo é de acolhimento, de explicar se ele sabe, se ele tem consciência do que ele está passando, né? Sem acusar ninguém no primeiro momento, mas assim, você sabe o que é violência psicológica? É quando a pessoa... Você explica o que é para ela entender o que ela está passando, né? Se ela está sofrendo daquilo, ela saber o que é. Porque muitas vezes não acha nem que está na lei ou que é direito dela. Que esteja sendo vítima, por exemplo. Ou que esteja sendo vítima, né? Então, a gente vai vendo pelo comportamento, dando acolhimento para essa pessoa, explicando o que está acontecendo, ou qual foi a denúncia. Porque para chegar, tem que partir de uma denúncia. É muito raro a própria pessoa denunciar um familiar, né?
Ainda mais que mora junto. E esse processo de consciência e de aceitação, até a pessoa entender que ela está sendo vítima, normalmente é um processo longo ou pode ser um processo um pouco mais lento? Depende de caso a caso? Depende de caso a caso, mas não é um processo muito longo, porque quando a pessoa cria essa consciência de que ela está passando por uma coisa que não é normal e que não deveria estar sendo feita, ela mesmo quer se livrar, mas aí o doutor pode explicar, né? O que o Estado faz com essa pessoa, porque se ela tem que voltar para a mesma casa que ela estava. Eu tenho o caso de uma paciente minha, mas aí que é em relação à mãe dela, e a família toda briga, mas a família toda, na verdade, pensa em si própria e não na mãe, que está com 93 anos. Né? Todo mundo quer administrar os bens da mãe, todo mundo, mas assim, não cuidam dela como deveria. Agora, essa minha paciente está pedindo até para ser ela, porque ela é a única assim que tem um caráter bem formado para cuidar bem. Ela sempre cuidou da mãe, independente de qualquer coisa, e os irmãos que estão brigando, mas dá para ver claramente que o interesse deles não é na saúde da mãe, no bem-estar da mãe. E morar com a mãe para essa paciente em questão não está sendo algo muito fácil. Os irmãos... Não, ela já tentou, porque os familiares são de Goiânia e ela mora aqui em São Paulo. Ela já tentou trazer a mãe para morar com ela, mas ficava muito mais complicado e os irmãos também. Fica essa briga na justiça que dura anos, né? Já que a doutora Regiane deu a deixa, doutor Matheus, eu queria chamá-lo novamente para a discussão, para entender justamente esse ponto. A partir do momento que houve a denúncia, como a lei pode amparar essa vítima? Imediatamente ela pode ser retirada daquela casa, daquele espaço onde ela está sendo violentada? Como é que funciona esse trâmite? Porque existe um temor muito grande, até mesmo de quem denuncia. Às vezes a pessoa denuncia com receio de que aquela situação não vai mudar imediatamente e esse idoso pode vir, inclusive, a ser vítima de novo e tantas outras vezes. Sim. No caso, geralmente, em vários contextos é difícil pensar em um em que esse tipo de violência não configure crime, né? Então, em alguns casos, o judiciário tem aplicado alguns mecanismos da Lei Maria da Penha, né? Que é aplicável, assim, em geral, para a violência contra a mulher no contexto doméstico familiar, mas que essa lei ela tem algumas ferramentas muito interessantes, né? O afastamento do agressor, a garantia do direito de habitação à pessoa agredida, né? E especialmente nesse contexto do idoso, esse tipo de decisão tem sido cada dia mais comum. Lógico, não é o escopo da Lei Maria da Penha, como eu disse, ela é uma lei feita para amparar a mulher em situação de violência doméstica, mas as ferramentas ali previstas, né, como essas que eu falei, por conta da eficácia que elas têm demonstrado no plano prático, né, com a violência no âmbito doméstico da mulher, elas acabam sendo aplicadas por analogia. Então é possível o Ministério Público, por exemplo, determinar o afastamento dessa pessoa, né, desse agressor, para que ele não se aproxime do idoso que está sendo vítima dessa agressão. Pode ser determinado que seja fixado um valor de alimentos, né, naquela situação do idoso que depende financeiramente do agressor, é muito comum também, infelizmente. É possível a determinação de outras medidas ou até do próprio abrigamento do idoso, né, se houver no local adequado, uma casa de abrigo, etc. Alguns municípios têm. Então é possível que seja determinado o abrigamento desse idoso em uma casa de repouso, em um local adequado, para que ele seja depois devidamente alocado, né? Mas a lei pode amparar dessa forma, nesses contextos, e sempre, como a doutora bem disse, a denúncia é muito importante porque precisa ter uma provocação, né? A princípio, o juiz ele é inerte, ele está quieto, parado, esperando ser provocado. A provocação é a denúncia. Mas esse acolhimento que o senhor disse que pode acontecer, existem casas especializadas em fazer esse serviço, esse acolhimento ele pode ser demorado? Porque eu acredito que, estou perguntando isso porque eu acredito que é o receio de muita gente que vem a denunciar, né, uma situação como essa. Queria entender, diante da lei, é algo que esse trâmite pode ser rápido ou tende a ser mais longo ou depende de caso a caso? É caso a caso, porque é até que cesse o risco, né? A ideia é que
esse abrigamento seja uma situação passageira, né? Cautelar. É só um momento ali em que o idoso é amparado numa situação extrema para ele não ficar na rua, também não adianta. Teve uma situação de agressão, a autoridade vai lá, tira o idoso da casa e não dá um encaminhamento adequado, não leva essa pessoa para um lugar digno, que tenha situações minimamente dignas para ele se manter. Caso a caso. Então, por exemplo, há situações em que o imóvel onde o idoso reside com o seu agressor é do idoso. Então, nesse contexto, quem tem que sair é quem está agredindo, né? Em outras situações já não. Em outras situações, o idoso mora com algum parente, com algum conhecido, e dentro daquele contexto onde ele está, né, sendo abrigado, meio que de favor, pelo seu próprio agressor, fica aquela situação. A gente tira ele daqui e vamos colocá-lo aonde? Nessas situações é comum que o abrigamento se prolongue. E também é comum que acabe sendo uma coisa mais permanente, né? Essa situação da pessoa ir morar num abrigo, numa casa de atendimento ao idoso. Bom, o papo está super interessante, a gente já falou sobre diversas questões importantes. Falamos tanto que já acabou, inclusive, o nosso primeiro bloco, eu nem percebi. Mas a gente vai precisar fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já com mais informação e entrevista. Até logo. Voltamos para o nosso segundo bloco do Alesp em Pauta, hoje falando de um tema importante e delicado, a violência contra idosos. Aqui ao meu lado eu tenho a psicóloga Regiane Esbriça. Esbriça, acertei na pronúncia então. Doutora Regiane, eu queria voltar com a senhora, até para que as pessoas que estão em casa nos assistindo agora entendam. Quando a gente deve realmente ficar alerta numa situação como essa? A linha é muito tênue entre a violência emocional, por exemplo, a violência psicológica, a agressão física. Quando é que um idoso realmente precisa se dar conta de que talvez ele possa estar sendo vítima de algo nesse sentido? Existem sinais? Olha, é que muitas vezes o idoso já tem alguma... pode ser confundido, ele mesmo pode achar, não, eu que não estou mais vendo as coisas como são, porque eu estou com idade, eu que não estou entendendo mais as coisas. Às vezes tem alguma confusão mental. Alguma confusão mental, então ele já não sabe se aquilo que ele está vendo e sentindo é aquilo mesmo ou é da idade. Ele mesmo não confia nele. E tanto que o trabalho do psicológico é a gente reestruturar essa autoestima, mostrar para ele que muitas coisas pode ser que ele não consiga mais fazer, nível de locomoção, alguma coisa física, mas que tem outras que são muito importantes também e que ele pode estar fazendo. É mostrar as capacidades dele, não as incapacidades da idade. Enaltecer, né? Isso, as capacidades. O conhecimento que ele teve na vida toda, então tudo que ele aprendeu pode ajudar muita gente, né? De que ele tem serventia, entendeu? Porque a primeira coisa que se pensa em idoso é que ele não serve mais para nada, né? E não é verdade, ainda mais hoje em dia que a gente passa da idade assim muito mais fácil que antigamente, né? Doutor Matheus, eu queria falar com o senhor também a respeito de políticas públicas voltadas para as pessoas da terceira idade, para os idosos. Por exemplo, projetos aprovados, né, aqui na Alesp voltados para a população idosa. A gente tem a Lei 11.877, que defende a instalação de assentos, por exemplo, preferenciais no transporte público. Temos a lei também que trata da concessão de desconto aos idosos nos cinemas, teatros, museus. Tem outros projetos também que falam a respeito da isenção do IPTU, prioridade, por exemplo, em programas habitacionais. Eu queria que, como advogado, o senhor falasse da importância de existirem políticas públicas voltadas a este público. O Estado de São Paulo, ele compilou, né, todas as leis assim, que tem
afetam a população idosa na Lei 12.548 de 2007, né? Uma lei muito interessante, ela tem uma miríade, né, de previsões, dentre elas algumas delas que você citou, né? E aqui o Estado de São Paulo tem, por exemplo, no Estado de São Paulo você tem a gratuidade de transporte público intermunicipal até para pessoas de 60 a 64 anos, não só acima de 65, né? Em 2022 teve o decreto 62.057 do governador Tarcísio, que previu esse benefício, né? Bastando a pessoa emitir o TOP ou o bilhete único, conforme o modal que ela for utilizar. A gente tem bastante, além dessa lei estadual, a gente tem o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal, que também prevê bastante políticas, uma grande gama ali de políticas públicas, né? E principalmente ela prevê os princípios, né? Quais são os princípios que vão nortear a atuação do poder público, os direitos dos idosos, né? A atenção à dignidade, ver a pessoa idosa como um cidadão de direito, né? E tendo em vista a situação que a gente tem de uma ampliação, né? Um aumento da estimativa de vida, as pessoas cada vez vivendo mais e melhor graças à evolução da ciência, da tecnologia e da medicina, é óbvio, né? A lei tem que acompanhar essa nova situação de fato. Então aqui a gente tem o benefício da gratuidade de transporte, temos a meia entrada, né, para festivais, para cinema, teatro, porque a gente não pode pensar que a pessoa idosa ela só tem que sobreviver, ela tem que viver, ela tem que estar inserida na sociedade, ela tem que ter direito ao lazer, direito a se entreter, direito a interagir com a sociedade como um todo, né? E nesse contexto, a gente tem esses projetos, a gente tem essas leis que já estão vigentes, e além disso, tem também os cuidados, né, com o básico, que é a manutenção, que é a dignidade e a manutenção da vida dessa pessoa. Então, a gente tem o benefício de prestação continuada, que é devido a pessoas com mais de 65 anos que cumpram os requisitos legais, você tem aposentadoria por idade, e fora isso, aqui no estado de São Paulo, você tem o programa São Paulo Amigo do Idoso, que é um programa muito interessante, que prevê aí em 4 pilares, né? Participação, saúde, proteção e educação, a integração do idoso à vida social como um todo. Preciso pegar esse gancho, doutora Rejane, porque eu imagino que esse tipo de política pública, esse tipo de projeto seja muito importante também para a saúde mental dessas pessoas. Sim. Qual que é a avaliação da senhora? Exatamente, porque isso tudo faz parte de uma vida normal, uma vida saudável. Não é porque você está mais velho que você perdeu, não vai mais se divertir, parece que não é uma prisão, né, a idade. A questão da aposentadoria também pode mexer com o psicológico dessas pessoas? Sim, muito, porque entra na aposentadoria muita gente começa a se sentir menos, autoestima baixa, porque não se sente produtiva. Às vezes passa a receber menos dinheiro também. E também passa a receber menos em muitos casos. Então, também tudo isso afeta a saúde emocional da pessoa e pode ir levando para uma depressão, né? Se ela não se cuidar, se ela não for mesmo procurar esses programas, né? Que ela não precisa só tendo dinheiro é que ela vai ter um lazer, né? Mas ela procurar. Essa parte de maltrato psicológico acontece mais, infelizmente, em pessoas mais vulneráveis e que realmente já têm uma debilidade maior devido à idade ou, né, uma doença assim, ou mental ou física, e que ela sempre foi mais restrita. E aí, quando ela fica mais velha, a família se aproveita, porque as pessoas idosas e independentes e que saem e que têm amigos e que passeiam, elas muito dificilmente elas vão deixar alguém fazer alguma coisa contra elas. Mas eu imagino também, a senhora me corrija se eu estiver errada, que esse tipo de violência pode vir a acontecer de uma forma um pouco sutil também. Talvez ela não venha assim se mostrando, né?
da sua amplitude logo de cara, mas talvez seja um pouquinho a cada dia, a conta-gotas. Vai minando, vai minando. Né? Aí, a autoestima da pessoa, aí, já vai mostrando o que ela era e não é mais, então que ela não trabalha mais, então ela virou uma inútil. Vai em palavrinhas e todo dia vai minando. Agora, se a pessoa conseguir se manter viva no sentido de ter amizades, de se dar com vizinhos, de aproveitar a aposentadoria do jeito que dá, com muito dinheiro, com pouco dinheiro ou sem dinheiro, mas assim... Mas tendo acesso, por exemplo, a esses programas... Isso, tendo acesso aos programas, saber que existem esses programas, né? Porque muita coisa a gente sabe, porque vê no dia a dia, estacionamento, vaga para idoso. A gente vê muita coisa no dia a dia, mas tem certos programas específicos, sei lá, de dança para terceira idade, meia entrada, faculdade para terceira idade de graça na USP, eu vi agora, né? Tem tudo isso que às vezes não é muito divulgado. Eles falam uma vez e olhe lá e quem pegou, parece que não quer que seja para todo mundo. A importância da divulgação, A importância da divulgação e de informação. Nesses casos de informação. Mas o idoso que é mais independente, que não tem nenhum problema, né, de demência, porque a cabeça funciona bem, ele não, muito difícil ele deixar alguma violência de qualquer tipo. A financeira pode ser, nesse caso, a que consegue mais, porque se é um filho que está, por exemplo, desempregado, ela vai deixando, a pessoa vai deixando que a família usufrua, porque ela acha que ela já fez a parte dela na vida e eles têm direito. Para a gente arrematar esse assunto, doutor Matheus, eu queria que o senhor falasse, explicasse um pouquinho a respeito da gratuidade no transporte público. Como é que funciona isso para quem está em casa entender bem, assim, de uma forma bem didática? É necessário que a pessoa se inscreva em algum programa específico, preencha algum cadastro, ou ela pode apenas apresentar o documento num ônibus, por exemplo, para não pagar a passagem? Explica para a gente, por favor. Claro. O ideal é que a pessoa beneficiária, que faz uso desse benefício, ela tenha o cartão específico, né? Dependendo do modal, se você está usando transporte metroviário, rodoviário ou trem, né? Cada um tem o seu mecanismo, né? Então você tem o cartão top, você tem o bilhete único. O ideal é que você procure, né? Que a pessoa que faz uso desse benefício procure um local de atendimento, ou até muitas vezes, se tiver, né, familiaridade com tecnologia, até por aplicativo você consegue fazer esse cartão, fazer por exemplo, o bilhete único específico para idoso, só apresentar ele ali na catraca, no ônibus ou ali no acesso ao metrô, que você vai ter o acesso liberado. Em geral, recomenda-se isso, mas muitas vezes a pessoa que está ali e não tem esse acesso, não tem essa familiaridade, é comum que ela se apresente apenas com o documento. Por uma questão até de cortesia e até, né, de bom senso, costuma ser aceito. O ideal é ter o cartão. O ideal é você procurar o órgão competente, você tem aí os estabelecimentos que são credenciados para emitir esse tipo de documento e ter esse cartão. Mas, eventualmente, uma situação de uma pessoa não tão instruída ou uma pessoa que não usa tanto o transporte público, eventualmente ali ela consegue utilizar só com o documento, mas aí, como eu disse, é mais uma questão de cortesia e bom senso de quem está ali conduzindo ou fiscalizando o acesso. Parece algo tão simples, né, doutora, mas que no dia a dia pode fazer uma diferença enorme, pode mudar tudo. Pode, porque ela se sente viva, livre, passeando, né? Ela tendo pode amigos, socializando, ir e vir, né? Sem precisar de ninguém, assim, né? Ela pode ir para onde ela quiser, de transporte público, pode passear, pode marcar coisas. O que eu sempre falo é pra gente, a gente fica velho, é inevitável, só quem morre jovem que não fica velho. Estamos envelhecendo todos os dias, inclusive. Desde que a gente nasce. Então, mas assim, de que a pessoa não pare, que ela seja sempre ativa. Não importa no que, ela parou de trabalhar porque ela se aposentou, não sei, vai ver um curso de alguma coisa que ela goste, ou manual, ou físico mesmo, fazer exercício. Aprender algo novo. Aprender algo novo, sempre. Ela tá só mais velha, ela não tá inútil.
né? E é impressionante como o conhecimento pode rejuvenescer a Isso. gente também, né? E A gente nunca vai saber tudo. as pessoas Sempre tem mais, algo a aprender. e as pessoas mais ativas fisicamente e mentalmente, né, que estudam, hoje em dia a internet, os mais idosos às vezes não dominam tudo, mas aquele básico de entrar na internet e procurar um assunto, normalmente eles aprendem, né? Ou no celular. Então, eu falo, vai ver, procura um assunto que você goste, vai ver um vídeo sobre isso. As pessoas que são né? mais produtivas, elas são menos deprimidas? A São gente pode dizer isso? bem menos deprimidas e são mais independentes e estão mais ligadas também nos direitos delas, porque elas participam da coisa mesmo que seja virtualmente. Para quem tem né, não pode se locomover muito bem, mas que ela esteja ligada no mundo, né? Que ela assista coisas, que ela não deixe ninguém deixar ela isolada dentro de casa, sem falar com ninguém. Só servindo aos outros muitas vezes. Isso, né? Tem amizade com pessoas, com vizinhança, porque aí também fica mais fácil. A pessoa fala, nossa, eu via sempre ela, agora faz tempo que eu não vejo. Vai lá tocar, perguntar, o que aconteceu, né? Que você não está mais saindo. Então já tem umas dicas também de que pode estar acontecendo alguma coisa. Agora, digamos que infelizmente essa violência aconteceu, né? Fatalmente ela aconteceu. Qual é o trabalho da psicologia na recuperação dessa pessoa? Então, a gente vai, na verdade, reconstruir a autoestima dela e fazer um trabalho dela de autoaceitação, primeiro, né? De que muita gente não aceita a velhice também. Então, às vezes, nem aconteceu nada assim, né, de maus tratos, mas ela mesma se fecha porque ela acha que ela não pode mais ir, sei lá, numa academia, que ela não pode mais ir porque passou da idade. Né? Que nem era muito comum escutar isso, né? Ah, já não tenho mais idade para isso. Temos idade para o que a gente quiser e para o que a gente conseguir fazer. Né? Importante derrubar esses tabus, né? Não tem idade para você. Você consegue fazer ou não consegue fazer mais daquele jeito, mas consegue fazer de outro. Ou não consegue mais fazer aquilo, mas consegue fazer aquela outra coisa. Então procura, nem que seja, a mente tem que estar muito viva. Então a gente faz esse trabalho de passar para ela, né, conhecendo a pessoa, a gente vai conhecendo a pessoa e vai indicando, poxa, você gosta tanto de plantas, vamos procurar umas coisas aqui na internet para você aprender. Então, aí ela vai na terra, no vasinho, se não tiver jardim, vai no vasinho, planta aquilo que ela quer, ela vê crescer. É como se fosse a criança aprendendo, mas ela vai reaprender que ela consegue fazer tudo que ela quiser, né? Com limitações, mas consegue fazer. Talvez precise de mais tempo, mas vai ser feito. Mas é possível recuperar um idoso vítima de maus tratos, por exemplo? Sim. Primeiro ela tem que se sentir segura, né? Então esse acolhimento, ó, eu sei o que aconteceu, você tem noção, explica tudo direitinho. Aí vamos ver se ela vai se abrindo, porque ela se sente segura, porque o que o agressor faz é deixar a pessoa sempre muito vulnerável, dela achar que ela não sabe nada, que ela não presta para nada, então ela está sempre muito vulnerável. Então você tem que ir conseguindo essa confiança da pessoa, que à primeira vista ela está com muito medo de qualquer coisa, né? A senhora diria que é importante um acompanhamento psicológico também com os familiares de alguém que está ficando mais idoso? Eu acho importante, né? Lógico que aí deveria começar, e faz parte também dessa informação passada para a população, né? Antes de que chegue num ponto grave, né? Então, do que vai acontecendo com a idade, né? O que a pessoa pode vir a passar, os familiares estarem preparados. Às vezes notou ali uma falta de memória momentânea, algo pontual. Isso. Talvez seja o momento de já ir tentando Isso, readequar já a vida. Prestando atenção também nas coisas que você sabe, por exemplo, que sua mãe conseguia lembrar ou fazer e você está sentindo que ela não está conseguindo mais. O que eu posso fazer para ajudar? Né? Então a pessoa mesmo ir conversando, né? E explicando o que pode estar acontecendo, buscar um médico se for o caso, né? Mas de ir aceitando também. Parece que as pessoas esquecem que elas também vão
ficar velhas, né? E acha que vai ser jovem para sempre. Isso é a certeza que nós temos, né? É uma certeza que nós temos. Só não fica velho quem morre cedo, né? Porque de resto, até a menopausa causa muitos problemas também. E a menopausa nem se dá com a mulher numa idade muito avançada, até 50 e poucos anos. É nova, mas já traz um monte de coisas que a mulher tem que se adaptar. Né? O idoso homem, que sempre tinha antigamente aquela função de provedor, então o aposentado masculino, ele deprime muito mais do que o feminino, do que a mulher, porque a mulher tem as funções de casa, independente dela trabalhar fora ou não, ela continua tendo funções em casa, né? Mesmo que ela esteja aposentada. Ou cuidar de netos, sei lá, a mulher se mexe mais normalmente, o homem deprime mais quando ele aposenta. É uma questão mais da sociedade também, né? Ele Quando na verdade mais... os dois moram na casa, os dois deveriam ser ativos em casa. Exatamente, né? Mas quem tá idoso mesmo hoje não teve essa educação ainda, né? Tá melhorando, eu acho. Mas o homem deprime mais por causa da aposentadoria ou de alguma limitação física, por exemplo. Agora eu queria fazer uma pergunta para os dois profissionais aqui que lidam com esse tema já há algum tempo. Eu pergunto para vocês dois se ao longo da carreira de vocês, já encontraram, já tiveram acesso a algum caso em específico que teve um desfecho positivo. A gente está falando aí de maus tratos a idosos, por exemplo. Para quem está assistindo a gente agora, é possível sair de uma situação como essa? Porque às vezes tem muita gente vivendo isso e não tem coragem de se expor, de se abrir, de tentar uma nova possibilidade. Eu começo com o senhor, doutor Matheus. Sim, já tivemos aqui alguns casos principalmente envolvendo locais autodenominados casas de acolhimento, né? São geralmente instituições que não têm nenhum tipo de autorização, não tem alvará de funcionamento, não atendem às normas sanitárias mínimas, né? Mas mesmo assim eles começam a acolher pessoas idosas e geralmente é muito comum que o que ocorra nesse tipo de situação, lógico, estou falando aqui de casas clandestinas, tá? Não de instituições que realmente cumprem as normas, que realmente existem e garantem uma condição mínima de dignidade às pessoas que estão ali abrigadas. Já tivemos casos aqui de pessoas que estavam anos, acho que não chegou a anos, mas meses, né, nessas instituições e que não tinham acesso ao próprio dinheiro, que não tinham acesso ao mundo exterior. Elas eram pessoas que estavam ali praticamente sequestradas, né, em um local, muitas vezes isolado, num sítio, alguma coisa, e foi se notando, a família começou a notar que o idoso estava fazendo empréstimos e assim, linha de empréstimo para aposentados, eles têm algumas condições muito mais vantajosas por conta de ser geralmente consignado a um benefício ou a aposentadoria, né? Então é muito comum, infelizmente, principalmente em cidades mais do interior, né, que tem aquelas áreas rurais extensas, né? Então já tivemos esse tipo de situação aqui e foi necessário uma atuação muito forte assim da polícia, porque aí a gente está numa situação de um cárcere privado, dependendo do contexto em que essa pessoa tem acesso aos dados bancários do idoso, é uma situação de extorsão e também o dano, a lesão corporal, as pessoas infelizmente não eram bem tratadas, não estavam adequadamente tratadas, não tinham acesso a medicamentos, a tratamento médico, alimentação digna. Então, infelizmente, já tivemos, mas foi um caso de êxito, porque a gente conseguiu, né, lógico, com a atuação da polícia, com a atuação da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Judiciário, resgatar essas pessoas e fazer com que os autores respondessem, né, judicialmente pelo que estava acontecendo. Doutora Regiane, a mesma pergunta para a senhora. Eu tive, assim, especificamente um caso, logo depois da passada pandemia, né, o confinamento mesmo,
Mas aí também é uma coisa para a gente pensar, porque às vezes, realmente, nesse caso, a família estava ali todos confinados e começou a ter um estresse muito grande e a própria pessoa, a própria filha que achou que estava sendo muito grossa com a mãe, que estava descarregando, sabe, descontando, porque até às vezes para não brigar com o marido, então xinga a mãe, sabe, a mãe é mãe, né, aquelas coisas. Mas ela mesmo percebeu e foi fazer terapia. Então, que importante, então assim, lógico, né? A gente tem casos e casos, devidas mas às também proporções. não pode ser a priori a gente já julgar e achar que a pessoa é má. Às vezes a pessoa não está bem e desconta em quem está dentro de casa. E muitas vezes é o pai, a mãe, idoso, né? Mas quando a pessoa tem essa consciência, ela se trata. E aí ela até levou a mãe também para eu conhecer, conversei. A mãe falou, não, eu entendia que ela estava nervosa, mas assim, esse foi um caso legal que a própria pessoa achou que estava sendo demais, estava distratando, mesmo sem querer, né? A importância de a gente se autoavaliar o tempo todo, e né? foi porque ela começou a ver nela, né? Assim, nossa, eu tô tão agressiva, eu não era assim, né? E estava sendo agressivo, descontando no idoso que estava dentro de casa. Eu queria que a senhora falasse, já que a gente está falando de saúde mental, de idosos, como funciona numa família, por exemplo, a decisão, como pode funcionar a decisão de uma casa de repouso, por exemplo, de uma casa para idosos? É uma questão que às vezes não é muito bem recebida para o idoso, às vezes não, às vezes é bem recebida. Como que a gente lida com isso? Como saber a hora certa de fazer isso? Por exemplo, se o idoso chega numa altura, sei lá, de que precisa de cuidados mais específicos ou precisa de um cuidador 24 horas, porque não toma banho mais sozinho, não se veste, não come, sabe, tudo depende de alguém. Então aí tem que ver também como que a família vive, a casa de quem, né, se tem tudo que ele precisa, porque muitas vezes não é maldade, não é largar. A gente fala em casa de repouso, casa de idoso. Hoje em dia tem lugares lindíssimos, até eu queria estar lá. Mas assim, né, mas que tem toda uma infraestrutura que vai ser melhor. Aí os filhos, as pessoas vão lá visitar, né? Porque a gente tem sempre aquela ideia de que é porque está abandonando. E não é assim, é tudo conversado. Tem que ver as necessidades da pessoa e se os filhos, às vezes, podem arcar com isso, assim, de cuidado mesmo. Porque se sai o dia inteiro para trabalhar e deixa a cuidadora sozinha, às vezes também tem casos de maus tratos com cuidadores, né? Tanto que muita gente põe câmera em casa hoje em dia para ver se a cuidadora está cuidando ou não está maltratando, né? Então, é tudo caso a caso, mas é conversável. Tem que chegar pro idoso mesmo que já tenha um certo nível de Alzheimer ou de demência, mas explicar, nós não estamos te largando, porque as pessoas entendem com o sentimento também, o modo carinhoso de falar com a pessoa e não, vou te largar lá, né? É assim, lá você vai ser muito bem tratado, eu vou te visitar sempre, né? Leva os netos para ver também, sabe? Dá para ser uma coisa legal. É isso. Não precisa ser... Dá para fazer de uma forma saudável para todo mundo. Não é filho que põe o pai, a mãe no asilo é criminoso, né? Não, às vezes é porque justamente lá ele vai ter toda a assistência que ele precisa. Companhia. Tem enfermeiros, companhia, jogos, tem casas muito legais, casas mesmo, né? Não tem mais aquele negócio que a gente tinha de cabeça que praticamente parecia um manicômio, só que é para idoso, né? Pois é, a gente conversou tanto, falamos aqui sobre vários assuntos importantes, de um tema urgente, inclusive, e chegamos ao fim. Eu nem percebi, passou rápido. Doutor Matheus, quero agradecer a sua disponibilidade e a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, sempre que eu puder ajudar, estou à disposição. Doutora Rejane, eu mesmo, viu? Muito obrigada pelo bate-papo, foi muito enriquecedor. Muito obrigada, adorei também. O Alesp em Pauta, portanto, fica por aqui e eu espero você em uma próxima oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau.